chama. Fala aí, meus amigos, olha só, vou fazer um vídeo rapidinho aqui falando sobre o custo de vida, tanto ali para um casal, né, quanto para um solteiro, porque é meio que a metade do casal. Então, se você está querendo saber quanto que é o custo de vida aqui na Irlanda, fica ligado aí nesse vídeo. Simbora! Só reprisando, eu vou contabilizar aqui os gastos mensais, então os gastos que você tem todos os meses, ok? Fica de olho. Meus amigos, então vamos lá, vou filmar a rua aqui para vocês verem como é Cork, que ninguém merece ficar vendo a minha skin do governo. Galera correndo aí, não sei porquê. Vamos lá. Bom, galera, seguinte, vamos começar pelo custo de vida, vamos começar pelo mais caro, né? Que será o aluguel. O aluguel para um casal hoje, lembrando, tá? Que você aluga o quarto. Raramente você vai conseguir uma casa. Você até consegue, mas a casa ela é cara e você vai provavelmente ter que dividir com alguém. Em raras exceções você vai conseguir um lugar só para você, por exemplo, um apartamento só para você. É difícil, não é impossível, fechou? Mas também não é tão comum. Geralmente quem consegue isso, quem tá aqui há mais tempo, porque tem mais contato aí com as pessoas. Ó, aqui as obras não terminam nunca, que é obra o tempo todo. Vamos lá. Então, quem tá aqui há mais tempo, tem mais contato, conhece mais pessoas, e aí às vezes consegue um apartamento, porque aquela pessoa tá indo embora, aquele apartamento dá para pagar, e aí passa o apartamento para esse amigo e por aí vai. Mas não é comum, tá? Então aqui você vai alugar um quarto, por exemplo, um quarto de casal, na média, tem valores menores, tem valores maiores. Estou jogando na média 1.000 euros pro casal. Para um solteiro, um quarto para dividir com alguém, uma média de 500 euros. Se for um quarto single, a pessoa sozinha vai ser em torno de 600, 700 euros. Então já entendi mais ou menos o preço do aluguel. Lembrando, galera, tem também o preço das bills, né, das contas. Mas antes, dá um liga aí nessa igrejona linda. Rapaz, é bonita, né? Então vamos lá, preço das bills. As contas, aqui não paga água, tá? Mas geralmente você vai pagar pelo menos eletricidade. E em algumas casas também você vai pagar gás. Então mais ou menos 50 pila aí por conta, tanto de gás quanto de luz. Água não paga, e internet você vai pagar ali 20 por mês de internet do seu telefone, que é super necessário. Já sobre mercado, que também é um gasto interessante, olha o bus de ajudar. Vamos lá, sobre mercado. Mercado para um casal vai gastar em média aí 60 por semana, comendo de tudo, sem passar muita vontade. Comida aqui é barato, galera, comida é barato. Então, sem passar vontade, 60 por semana. Um casal de, né, 2 pessoas. Se for uma família, talvez gaste mais. Provavelmente vai gastar mais. Então, se um casal gasta aí até 60 em média, um solteiro vai gastar 30, talvez 40. Então um casal vai gastar em média por mês 250 euros. Um solteiro provavelmente 150. Acredito que nessa faixa. Boa. Transporte, que é muito importante, né? A gente precisa se locomover aqui. O transporte, galera, até agora em junho a gente fazia o Lipcard, que é meio que um cartão do estudante, que permite que a gente pague menos na condução. Se eu não me engano, a condução é 2 euros, se eu não me engano. Com o Lipcard a gente paga entre 60 e 80 centavos. Mas parece que o governo está retirando esse benefício. Eu não estou sabendo direito, mas pelo que eu entendi, cursos a partir de 16 horas semanais, ou 20 horas semanais, algo assim, que vão ter direito a esse benefício. E geralmente o curso de inglês, na maioria das escolas, é de 15 horas para menos, né? Até 15 horas por semana.
Então a gente já perde esse benefício. Galerinha, dei uma pesquisada rápida aqui no nosso amigo Chepetop e parece que varia, né? Porque aqui eles contam de acordo com a distância, tá? Então parece que a sua passagem ela pode variar entre 1,50 e 2,20. Vai depender. Mas isso também depende de onde você vai trabalhar. Às vezes você mora perto do trabalho e nem acaba nem gastando passagem. Então não vou colocar esse gasto, porque você também pode comprar um patinete ou algo do tipo e acabar nem gastando condução aí. Fechou? Então, só retomando, quer ver, ó, quando eu falo de transporte, olha só que maneiro que vai acontecer agora, ó. Você pode optar por comprar o seu patinete, cara. Porque se você mora aqui em Cork, por exemplo, você mora aqui no centro, né? Você vai trabalhar num pub, você vai trabalhar de cleaner, as coisas são relativamente perto. Então, com um patinete você faz as coisas em 10 minutos, 15 minutos, dependendo da distância. Então, compensa você ter um patinete aí. Um tópico interessante de falar é o lazer, mas aí também é complicado, porque vai depender do que é lazer para você. Olha aí, ó, bicicleta, o pessoal usa muito aqui, bicicleta, scooter, são baratos. Tem empresas que dão um desconto, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma bicicleta de 1.000 euros, por comprar pela empresa que você trabalha, você paga 500, 600. Então é bem em conta. Tem muito incentivo do governo para que você use bicicleta e scooter aqui. A academia é o seu lazer. Não, o seu lazer é visitar castelo, é viajar. Então cada um tem o seu lazer. É complicado, pessoal, estipular um valor para lazer. Isso é muito individual. Vai depender da sua renda, concorda comigo? Então vamos colocar aí 100 euros para você gastar por mês. Porque com 100 euros, a cada 2 meses, se você juntar, você consegue fazer uma viagem. Porque tem promoções aqui de 15 euros a passagem para você ir, sei lá, para Espanha, Polônia, Inglaterra, UK e por aí vai. Então, se o seu hobby é viajar, por exemplo, se conseguindo guardar aí uns 100 euros aí por mês, já tá bom demais. E lembrando, não vou colocar isso na lista, mas lembrando, se você quer continuar aqui, você precisa renovar o seu visto e renovar a escola de inglês. Então é importante que você considere guardar dinheiro, tá? Tanto para você renovar o seu visto e a escola, quanto para você, se você quer voltar para o Brasil ou para o seu país, você ter um dinheiro ali para não voltar sem nada. Concorda comigo? Esse ponto eu não vou colocar na lista, só vou colocar o que é prático e realmente a gente vai gastar aqui no dia a dia, porque vão ser realmente os seus gastos, fechou? Galerinha, então, ó, fazendo a conta para um casal no quarto, alugando um quarto de média de 1.000 euros, pagando conta aí de mais ou menos 100 euros por mês, seja a eletricidade ou gás, fechou? Então vai ser 100 mais 20 de internet de cada um, que no caso seria 40, né, no total, e mais 250 de mercado, aí daria 1.390 euros por mês, ok? Lembrando que você pode tentar economizar mais, ou você pode ter um custo maior, mas essa é a média, fechou? Para um solteiro, pensando aí que ele vai pegar um quarto para dividir com alguém, um quarto na média de 500 euros, vai pagar a conta ali de 50 euros por mês, tem o telefone onde ele paga a internet de 20 euros por mês, e a alimentação numa média aí de 150 euros por mês, que eu acho bastante até para um solteiro, mas vamos chutar que seja isso, vai dar um total de 720 euros por mês, fechou? E aí vamos pensar o seguinte agora. Então, se você pensar que você vai trabalhar 20 horas por semana, baseado no salário mínimo, que é em torno de 13,50, você vai ter aí 20 horas por semana, um total mensal de mais ou menos 1.080 euros. Tirando aí os impostos, você vai ter uns 1.000 euros livre, mais ou menos. Fechou? Com esses 1.000 euros, um solteiro paga tranquilamente a sua acomodação, sua alimentação, suas contas aí de telefone, conta de energia ou gás em casa.
e ainda sobra um pouco para o cara tirar um lazer, fazer uma academia e viajar até, mas não sobra muito para guardar e para renovação. E aí nesse caso vem a ponta que é o que? Pô, você vai trabalhar só 20 horas? Você pode trabalhar mais. Fechou? Tem essa premissa que você pode trabalhar 20 horas, mas normalmente a galera trabalha mais. Então não há uma tipo assim, há uma regulamentação, mas não tem aquela galera que fica ali em cima disso. Então o povo acaba trabalhando mais. Pegou essa ideia? Então, meus amigos, você vai ver gente aqui que trabalha 40 horas, 50 horas. Galera, é muito cansativo. Eu vou falar pra vocês, não é fácil. Mas tem essa galera. Cada um sabe o que quer da vida. Concorda? Então a gente não pode julgar ninguém ou falar quem tá certo e quem tá errado. Então você pode optar por trabalhar mais. Às vezes o seu emprego ele vai te dar mais horas, às vezes ele vai te dar até menos do que 20. Aí você vai precisar arrumar outro emprego. Então acontecem as duas situações por aqui. Mas com 20 horas um solteiro sobrevive, pra vocês entenderem. Então se ele fizer mais, já é aquele diferencial, aquele a mais, para ele guardar uma grana, renovar o curso dele e fazer os outros planos que ele tiver. Aí você deve estar pensando, tá legal, mas e o casal? Vamos lá. Vocês viram a conta que eu fiz pro solteiro? A conta é a mesma pro casal. Se o casal, os dois estão trabalhando, os dois estão ganhando em torno de 1.000, dá 2.000. Então sobra aí em torno de 600 euros mais ou menos, tá? Se os dois estiverem fazendo 20 horas. Mas se vocês têm plano, vocês podem, né, tentar trabalhar mais do que 20 horas e ter uma renda ainda maior. Na ponta do lápis, o casal ele tem uma vantagem aí, porque eles não precisam trabalhar tanto quanto o solteiro, porque juntando as duas rendas você consegue um valor legal. Pegou? Mas, né, não existe uma conta exata sobre isso, cada um sabe o que passa aqui, cada experiência é única e estamos só especulando. Então esses são os valores aí, galera, para você sobreviver na média com o básico aqui na Irlanda. Isso é a conta básica, tá? Acrescentando outras coisas, provavelmente vai ficar um pouco mais caro. Mas na média são esses valores, os gastos básicos quando você chega aqui. Então se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, compartilha, manda para aquele amigo que está pensando em fazer um intercâmbio, para ele já entender aqui como é que vão funcionar na média os gastos dele ou dela, né? Enfim, se você tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta específica sobre algum tipo de gasto específico, pode perguntar, manda aqui nos comentários ou manda mensagem no Instagram que a gente te ajuda, a gente vê o possível aí para responder. Fechou? Valeu, galera, tamo junto, valeu, falou!